todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra de Deus. Quero também dar boas-vindas, já pude cumprimentá-los, mas nossos visitantes, alguns que estão nos visitando, Deus abençoe todos vocês, leva um abraço para a comunidade de vocês e todos da IPI também, que Deus abençoe, que possamos fazer um culto, prestar um culto ao nosso Deus com todo o nosso coração, em espírito e em verdade, amém? Hoje está conosco então, Thaís Jamile, Renato e Banda, né? Depois se apresenta os dois aí, tá bom? Fala um pouquinho deles aí também. São casados, solteiros, tudo certo, como é que tá, né? Deus abençoe a vida de vocês, viu? Deus abençoe, fique à vontade, tá? Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 95. Nós vamos ler de forma responsiva, vamos ler até o versículo 7, Salmo de número 95, do 1 ao 7. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Todo mundo juntos. Ele é o nosso Deus e nós somos povo seu, pasto, ovelhas de suas mãos. Hoje, se ouvirem a sua voz, tem que pôr o 8 agora para completar. Não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto. Amém? Hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureça. Ele é o Deus criador do céu e da terra. E nós queremos louvar o seu nome. E que nós possamos também nos entregar a Ele. Não endurecer o coração, como foi feito lá no deserto, quando faltou água e o povo murmurou contra Deus. Então não faça isso. Esse texto começa com louvor, começa com adoração, mas termina com a repreensão de Deus. E o povo ficou rodeando no deserto por 40 anos, por falta de obediência, por falta de confiar no Deus Todo-Poderoso. Amém? Por isso se entregue a Ele, que seja um momento de gratidão, de adoração. E também, por que não, você pode pedir, porque Ele pode todas as coisas. Oremos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Assim como nós acabamos de ler o Salmo 95. Esse salmo lindo, Pai, nós queremos cantar louvores a Ti, Senhor. Queremos bendizer o Teu nome, porque o Senhor tem feito muito por nós, Pai. Agradecemos pelos 94 anos que a nossa igreja completa hoje. Desde 1930, o Senhor ajudando, o Senhor sustentando, o Senhor com a Tua mão poderosa, tratando dessa igreja como a menina dos Teus olhos, Pai. Que assim seja, Senhor, que o Senhor continue com a Tua mão poderosa sobre nós. Oferecemos esse culto de gratidão a Ti, Senhor, e Tu sabe como se encontra a Tua igreja, Pai. Por isso, Senhor, trata cada coração através dos louvores, através da Tua palavra. Mas antes disso, nós estamos aqui, mesmo diante das circunstâncias adversas, estamos aqui para Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Por isso, Pai, aceita a nossa adoração, aceita, Senhor, o nosso louvor, Pai, e estamos aqui com o coração aberto, Pai, que caia por terra toda dúvida, que caia por terra tudo aquilo que vem atrapalhar o culto nesta noite, para que todos nós possamos estar unidos na mesma fé, no mesmo amor e olhando para a Tua palavra, Pai. É a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então agora sim, muito boa noite a todos, graça e paz. Que alegria estar aqui de novo com vocês, né? Estivemos há algum tempo, foi um momento tão lindo de adoração. Então, pastor, já quero agradecer, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todas as irmãs, não sei se estão aqui, que fizeram um café para nós. Estava uma delícia, muito obrigada, que Deus abençoe grandemente. Obrigada pelo carinho que receberam o meu ministério.
Bom, como o pastor falou, deixa eu só apresentar a equipe que está comigo. Para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Thaís Jamile, sou lá da cidade de Sorocaba, da igreja Hub Sorocaba, do pastor Caio. Aqui na guitarra está o meu esposo, Renato Novaes. Aqui nós temos o Cacá no baixo e a esposa dele, a Ju, que está aqui na parte das fotos. Nós temos aqui o Dani na bateria e nós somos o Ministério de Louvor lá da igreja de Sorocaba. E eu sempre falo que não é fácil, gente, estar aqui na frente. Só Deus sabe o que nós enfrentamos aí dia após dia para poder chegar aqui e oferecer uma palavra de Deus para você, oferecer uma palavra de vida. Então, se em algum momento dos louvores, se em algum momento do culto, Deus usou a nossa vida para falar com você, nós vamos ficar muito felizes em receber a sua mensagem. Você pode entrar lá nas nossas redes sociais, que inclusive está compartilhado com a igreja, né? Você pode entrar lá, Thaís Jamile Oficial. Você vai encontrar um pouquinho das nossas canções, dos nossos trabalhos. E deixa a sua mensagem. Eu falo que isso nos dá força para continuar. Faz a gente compreender que independente da situação, vale a pena continuar. E hoje nós estamos aqui num dia muito especial. 95 anos. Quanta história, não é verdade? Quantas coisas aconteceram. Será que você consegue olhar lá atrás e ver tudo que Deus fez na sua vida? Em toda essa caminhada? Em tudo que aconteceu, os momentos que Deus falou com você através dessa igreja, através do pastor? Que esse momento seja um momento de gratidão, amém? Agradecer a Deus por tudo que Ele fez na sua vida, mas principalmente por tudo que Ele é, o nosso Pai. Amém? Eu sei que você conhece essa canção, então eu te convido a adorar a Deus conosco. Aleluia. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Diga, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia! Seja exaltado, Senhor Jesus. Vamos cantar lá do início. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Diga, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Diga assim: te agradeço por me libertar
Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, te agradecemos, Pai. Seja bem-vindo nessa noite, Senhor. Queremos continuar cantando do seu amor. Nas palmas. Tchau. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. E se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Cantarei teu amor. Seja exaltado, Jesus. Levante suas mãos e bata assim comigo. Tchá, tchá, tchá. Mais uma vez. Aplauda bem forte ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Glória a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nessa próxima canção, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você conversasse com Deus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como foi a sua semana, mas nós sabemos que o Senhor está aqui e Ele quer te ouvir.
Muitas das vezes, eu não sei como você está, mas muitas das vezes o que nós temos para apresentar nesse momento não são palavras. Às vezes o nosso coração está com tanta coisa, tem tantos sons à nossa volta, que você possa acalmar e ouvir a doce voz do Senhor, que traz paz para o seu ser. Ele é o poder, Ele é o nosso Pai, Ele cuida. Então acalma o seu coração e adore de todo o seu coração, porque o Senhor está. Ele não está ausente à sua dor, Ele não está ausente às coisas que estão acontecendo. Ele é contigo. Mas uma coisa nós precisamos entender, que o silêncio de Deus também é um ato de amor. Às vezes, se Deus nos contar as coisas, a gente pode estragar tudo. Se você tem percebido que parece que está tudo em silêncio, entenda que isso também é uma linguagem de amor do Senhor. Então continue glorificando, porque o Senhor nos fez uma promessa, a que nunca nos deixaria só. E essa promessa ela vai se cumprir por toda a eternidade. Acalma o teu coração, adore ao Senhor e deixa Ele falar ao seu coração. Aleluia! Seja bem-vindo, Jesus. Te adoramos, Jesus. Nosso louvor é para Ti, Pai. Oh, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Levante suas mãos, aclame ao Senhor, toda a terra, e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares, ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Aleluia. Meu Jesus, diga: outro igual não há. E todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Ele é o Teu consolo, Ele é o Teu abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, com tudo que sou, erga a sua voz, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor, toda a terra, e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se
pés ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Ele venceu a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vives. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Poderoso é, por isso a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Continue adorando ao Senhor. Seja exaltado, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Oh, te adoramos, Deus, te exaltamos, majestade santa. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, cante, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, 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 pra sempre, amém. Aleluia. Glória a Deus, amém. Nessa última canção você pode se sentar, é uma canção autoral chamada Conversa. E caso você queira conhecer um pouquinho mais dela, você pode, mais uma vez, entrar lá no YouTube, digita Thaís Jamile e conhece um pouco mais das nossas canções. E essa canção é uma canção muito especial para mim, aonde eu estava num momento assim muito atarefado da minha vida. E eu me lembro que na época eu fui liberada mais cedo do trabalho. E daí, nisso eu voltei para casa e quando eu abri a porta, me veio a lembrança dos meus momentos de devocionais com Deus, onde eu colocava ali, deixava o som tocando, eu começava a ouvir algumas canções. E naquele momento eu simplesmente assim, fiquei com saudade. E daí eu orei e falei, nossa Deus, que saudade. Já que eu fui liberada mais cedo, então, poxa, eu vou aproveitar esse momento. E daí eu quis relembrar e eu achava que as canções certas, as palavras certas iam trazer a presença de Deus. Então o que eu fiz? Coloquei as mesmas coisas que eu fazia naquela época. E eu colocava as músicas, colocava as canções e parecia que não acontecia nada. E eu ficava, Deus! E uma voz gritava dentro de mim assim, falava assim, tá muito baixo, eu não estou conseguindo te ouvir. E eu falava mais alto, Deus! Aí de repente eu via que parecia que estava vazio. Aí continuei ouvindo a voz. Eu não estou te ouvindo. Não sei como é que é a sua intimidade com Deus, tá? Mas na minha, Deus já me conhece, sabe que é um pouquinho diferente. Falei, não está ouvindo? Então, peraí, vamos resolver esse negócio aqui então. Aí eu peguei, coloquei uma cadeira, coloquei outra na frente, sentei uma e falei, Deus, faz favor, senta aqui. A gente precisa conversar. Aí eu olhei e pela fé eu olhei e falei assim, olha Deus, me desculpa por não te escutar. Só hoje é que eu fui me lembrar das palavras, dizendo que o Senhor estaria ali para mim. Tá bom, vai, eu sei que eu sou teimosa. Eu sei que eu só aprendo quando eu erro. Eu sei que a sua misericórdia, ela me dá mais uma chance, só que eu não quero abusar dela. Eu não quero te decepcionar, Deus. Aí eu olhei assim, por um minuto eu falei, gente, que menina louca, ela tá falando com uma cadeira. Aí eu fechei os olhos e falei, não, eu sei que estás aqui. Eu sei que podes me ouvir. Eu não te vejo, mas eu te sinto. E é sobre isso que diz a letra dessa canção. Eu não sei como você está, mas que você possa fazer dela a sua oração nessa noite. Amém?
por não te escutar. Só hoje é que fui me lembrar das suas palavras diárias, dizendo: estou aqui pra te ajudar. Sei que sou teimoso e só aprendo quando erro, e sua misericórdia me dá mais uma chance, mas não quero abusar. Não quero te decepcionar. Sei que estás aqui, podes me ouvir. Não vejo teu semblante, mas posso sentir. Sei que tu me vês, não para de me olhar. Não vejo a tua face, mas consigo imaginar. Desculpa por não te escutar. Só hoje é que fui me lembrar das suas palavras diárias, dizendo: estou aqui pra te ajudar. Eu sei que sou teimosa e só aprendo quando erro, e sua misericórdia me dá mais uma chance, mas não quero abusar. Não quero te decepcionar. Sei que estás aqui, podes me ouvir. Não vejo teu semblante, mas posso sentir. Sei que tu me vês, não para de me olhar. Não vejo a tua face, mas consigo imaginar. Sei que estás aqui, podes me ouvir. Não vejo teu semblante, mas posso sentir. Sei que tu me vês, não para de me olhar. Não vejo a tua face, mas consigo imaginar o porquê da cruz. Porque pela cruz, para que uma cruz? O porquê da cruz é o caminho entre nós, porque pela cruz ela é o único caminho. Pra que uma cruz? Para te dar o caminho. Sei que estás aqui, podes me ouvir. Não vejo teu semblante, mas posso sentir. Sei que tu me vês, não para de me olhar. Não vejo a tua face, mas consigo imaginar. Sei que estás aqui, podes me ouvir. Não vejo teu semblante, mas posso sentir. Sei que tu me vês, não para de me olhar. Não vejo a tua face, mas consigo imaginar. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus, amém. Bom, vamos dar continuidade ao nosso momento. Me foi dado a honra, de dar a palavra nessa noite. Que responsabilidade, mas que privilégio também. Eu sempre gosto de dizer que quando eu vou ministrar, eu peço para Deus falar comigo alguma situação durante a semana, porque eu gosto muito de ser testemunha daquilo que eu estou falando. E essa palavra veio ao meu coração há um tempo, e ela vai sempre se tornando muito viva e vai se tornando realmente refrigério para a minha alma, e espero que seja para a sua também. Como que veio essa palavra ao meu coração, Recentemente, e eu acredito que agora em todas as viagens é assim, mas eu estava
seguindo viagem com meu esposo, mas ainda estávamos na cidade. Sabe quando você está, tipo, perto de sair da cidade para pegar a estrada mesmo? E a gente estava conversando, vidro aberto, começamos a conversar normalmente. De repente, a gente começou a pegar a estrada e começou a ficar muito alto os ruídos. E, de repente, ele começou a falar para mim, é o quê? Aí eu, quê? Quando a gente viu, a gente não estava se ouvindo mais. Aí, nesse momento que a gente não estava se ouvindo, o que a gente fez? Fechou a janela. A hora que a gente fechou a janela, aquela paz. Só quem pega a estrada sabe, né? Que dá, parece que fechou. Você fala, que alívio. Agora eu consigo ouvir claramente o que a pessoa que está do meu lado, a pessoa que está me conduzindo, a pessoa que está dirigindo, está dizendo. E assim a gente seguiu a estrada e Deus começou a ministrar ao meu coração sobre a viagem. Deus falou ao meu coração sobre ruídos. E eu gostaria de abordar esse tema com vocês, principalmente ao se passar mais um ano, né, de igreja. Então, acredito que muitas coisas acontecem durante a nossa caminhada. Muitas coisas aconteceram, né, não, pastor, durante a caminhada da igreja. E eu acredito que vai ser muito bacana compartilhar isso com vocês. Bom, vivemos em tempos de muito barulho. O mundo grita, a sociedade exige, as redes sociais nos bombardeiam com informações, opiniões, cobranças. E em meio a tantos ruídos, fica difícil ouvir a voz de Deus. E até mesmo escutar o nosso próprio coração, escutar a nossa mente, né, e nos escutar. E daí, então eu gostaria, através dessa introdução, que você abrisse comigo em 1 Coríntios 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vou ler novamente. Eu tenho até uma versão aqui. Eu acredito que está o mesmo, eu vou ler aqui do telão mesmo. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. E quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Bom, nessa passagem, realmente, Paulo nos convida a um amadurecimento espiritual, né? Nos convida a um crescimento. E esse crescimento, ele exige escolhas. E um primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, gostaria de conversar com vocês, é sobre fechar as janelas. Se o ruído do mundo está forte demais, talvez seja a hora de fechar algumas janelas. Isso significa reduzir as distrações que abafam a voz de Deus na nossa vida. Aí eis a primeira pergunta. O que tem ocupado a sua mente hoje? O que tem ocupado a sua mente? São preocupações legítimas ou ruídos desnecessários? Quem tem influenciado as suas decisões? São pessoas que te aproximam de Deus ou apenas reforçam mais incertezas? Quando nós deixamos janelas abertas, muitos ruídos entram. E fica difícil entender realmente o que está acontecendo. A gente até fala que são muitas vozes. Eu gosto de dizer que são ruídos, porque a gente sabe qual é a voz de Deus. Pode ser que você, num momento... Qual que é a voz? A voz de Deus traz paz. A voz de Deus conforta o nosso coração. A voz de Deus é calma. A voz de Deus nos direciona. A voz de Deus nos faz sair da nossa zona de conforto. Diferente de ruídos que realmente atrapalham. Quem aqui já não viveu alguma situação que realmente, tipo, você está tentando escutar alguém, você está tentando entender e parece ter um chiado, alguma coisa. É muito ruim. É muito ruim. Então, nós sabemos que os ruídos, eles realmente atrapalham. A gente de realmente ter uma mente sadia, focada em Deus, prestar atenção na palavra, ouvir realmente o que Deus quer nos direcionar. E aqui tem uma coisa muito interessante. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Lucas 15:16 fala sobre isso, né? Então ele fechava essas janelas. Eu entendo esse se retirar para orar como fechar as janelas, né? Jesus fechava as janelas do mundo para se conectar com o Pai. E a pergunta é, nós temos fechado as janelas para se conectar com o Pai? Às vezes a gente fala que a nossa vida ela é muito corrida, realmente. Eu sei que pós-pandemia todo mundo ficou muito atarefado, muitas coisas acontecendo, mas dá para fechar a janela. Dá. Você está numa caminhada com Jesus, dá para fechar a janela.
Dá para você ouvir a doce voz do Senhor falando ao seu coração. E não só isso, mas não é simplesmente fechar, mas é desejar fechar as janelas. Jesus tinha prazer em estar com o Pai. Mais uma pergunta fica para você. Você tem o desejo de fechar essas janelas? Você tem o desejo de se isolar desses ruídos e conversar com o Pai? Isso precisa ser um desejo grande do nosso coração. Nosso coração deve ansiar por Jesus. Não só nos momentos em que nós viemos à igreja, aqui no templo, isso é ótimo. Isso serve para você ter comunhão com os irmãos, se alimentar, ouvir novos ensinamentos, para que esse desejo lá fora cresça cada vez mais dentro do seu coração. Para que você deseje ainda mais o Senhor, porque você ouviu sobre Ele, porque você aprendeu sobre Ele. Mas você só vai conseguir ouvir claramente o que Deus quer falar e tratar no seu coração quando você desejar fechar as janelas, tapar os ruídos. Fechar a janela parece algo simples, mas sabemos que por mais que os ruídos não sejam agradáveis, a vista é. Por que a janela está aberta? Porque a brisa é boa, porque a vista é bonita, não é mesmo? Mas nós precisamos encontrar beleza aqui dentro, na intimidade. Aqui nós podemos entender que existe beleza também. Tem até uma frase de uma autora chamada Dalila Maitê, e ela diz assim: a beleza de Deus, ela é irresistível. Se alguém resiste, então não viu de fato o quão belo ele realmente é. Eu vou ler novamente. A beleza de Deus é irresistível. E se alguém resiste, então não viu de fato o quão belo ele realmente é. Eu sei que a brisa deve estar uma delícia. Eu sei que a vista deve ser linda. Mas olha para dentro. Tem muita beleza aqui dentro também. Tem beleza dentro dessa caminhada. Você só precisa enxergar isso. Desejar enxergar. E um segundo ponto é que depois que você fecha as janelas, você aumenta o som interno, não é verdade? Você começa a ouvir com clareza. Então, quando nós fechamos, nós passamos a ouvir melhor a voz certa de quem está conduzindo a nossa vida, que é Jesus, que é o próprio Deus. É tempo de aumentar o som interno e fortalecer a nossa comunhão com o Pai. E aqui em Mateus 7, 24, 25, se quiser colocar no telão para mim, por favor. Mateus 7, 24, 25. Mateus 7, versículo 24 e 25, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Não é só fechar a janela. Precisa ouvir a voz do Senhor. Precisa aumentar o volume interno. Precisa construir casa sobre a rocha. Isso vai fazer diferença. Quando você ouvir as palavras do Senhor. E aí, eu estava começando a imaginar o que seria ouvir esse volume interno, esse som interno. E daí eu estava aqui pensando, o que a gente vive quando a gente está viajando? Todo mundo já passou por um momento de viagem, seja curtinha, um pouco mais longa, não é verdade? Todo mundo aqui, já acredito, a maioria que já deve ter pego estrada, certo? O que a gente faz durante uma viagem? Vamos fazer uma brincadeira, quero que vocês participem aqui comigo, vamos lá. Fala pra mim então, quando você está viajando, depois que você fecha a janela, o que você faz? O que você gosta de fazer pra curtir essa viagem? Vamos lá. Ligar o som. Pô, ouvir uma boa musiquinha durante a viagem é uma delícia. Lá eu e o Renato acabamos brigando, porque ele quer podcast. Eu quero ouvir música. Então a gente tem que entrar num acordo. Não sei se mais algum casal é assim. Então tem música, tem podcast, quem mais? O que a gente faz mais? Opa, ouvi uma voz. Não entendi. Ver as paisagens, verdade. A gente aprecia essa beleza. Principalmente quando você está viajando perto do pôr do sol. Você fala, não tem aquele momento que você está conversando, de repente você fala, nossa, olha essa vista. É uma delícia, não é? Boa, a gente vê a paisagem. Quem mais? Tem mais coisas que a gente faz em viagem? Dormir. Ai, que delícia tirar um cochilo. Principalmente quando a gente sabe, se Deus está no volante, então tá tudo certo. Posso tirar um cochilo.
Boa. Eu sou uma pessoa que às vezes de vez em quando dou uma cochilada. Se eu percebo que tá tudo bem ali de dia, é uma delícia você piscar e já acordar no lugar. Ótimo. Muito bom dormir. Tem mais? Jogar joguinho. Tá certo. A gente tem um momento ali de distração. Eu entro ali e eu tô jogando, eu tô me distraindo. Muito bom. Mais alguém? Liga o ar-condicionado. Ô, gente, uma viagenzinha com bom ar-condicionado é bom, não é? Fala sério. É melhor, porque daí literalmente você conseguiu fechar a janela de vez, né? Então você consegue ter um arzinho bom ali. Uma delícia, uma viagem com ar-condicionado boa. Muitas coisas a gente faz durante a viagem. Tem até mais coisas. Você pega umas coisinhas na conveniência, né? Você monta um lanchinho ali. Ótimo, tem muitas coisas. E dentro de algumas dessas coisas, até que vocês comentaram também, Deus começou a falar no meu coração o que elas podem significar nesse ambiente espiritual. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente faz, a gente liga o GPS. A gente precisa dessa direção. E o que poderia significar ligar o GPS? Significa que nós pedimos direção para Deus. Nós estamos nessa caminhada com o Pai e nós pedimos direção ao Senhor. Segundo, nós colocamos uma canção, colocamos um podcast. O que significa isso? Pode significar que nós louvamos a Deus nesse momento de caminhada. E nós queremos também aprender sobre Ele. Queremos ouvir e aprender sobre Ele. Nós lembramos de vários assuntos e conversando, não sei vocês, mas eu e Renata, a gente fala sobre um monte de coisa. E coisas que já aconteceram, lembra passado, nossa, você não sabe a minha tia, tal, que não sei o quê, não, e não sei o que desse lado. E a gente começa a conversar sobre os acontecimentos, né, naquele momento. O que significa esses assuntos e essas conversas? Significa que a gente está orando. A gente está conversando com Deus, nós estamos orando. Falamos sobre futuro. Falamos sobre futuro, não sei vocês, mas eu e o Renato também. A gente já tá dentro do carro, tem uma hora que o assunto acaba e a gente começa a planejar algumas coisas. O próximo clipe, ai, eu já tô sonhando. A gente já começa a pensar em novas canções, em novos projetos, em nova música para colocar no repertório e tantas coisas. O que pode significar esse falar sobre o futuro? É quando você chega diante de Deus e você apresenta os seus sonhos. E você fala, Senhor, os meus sonhos estão aqui. Os meus sonhos estão aqui. Está dentro do seu... está dentro do que o Senhor quer para mim? Então você apresenta os sonhos a Deus e vê se esses sonhos estão conforme aquilo que o Senhor tem preparado. Alguém aqui falou o quê? Que nós admiramos a estrada, não é? Nós admiramos a paisagem. O que significa isso? Que nós começamos a enxergar a beleza da sua grandeza. Nós começamos a enxergar essa beleza. E tem um momento que acaba os assuntos. O que você faz? Você simplesmente silencia. E o silêncio também é bom, porque significa que nós estamos parando para ouvir. Quantas vezes nós estamos na presença de Deus e nós falamos. Eu sou tagarela demais. Fala. E não para ouvir. E daí a gente chega na presença de Deus e fala, Deus, mas eu estou orando tanto. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Deus pode já estar falando muitas coisas no seu coração. Você está ouvindo? Precisamos silenciar. Aquieta a sua alma. Aquieta. E nós dormimos. Alguém aqui também falou, né, que a gente tira um cochilinho. O que seria esse dormir? Significa que nós descansamos, porque Ele é por nós. Nós descansamos na certeza de que Deus está. Nós descansamos no Senhor. E daí tem uma frase que eu achei divina. O nome do autor é Cleando Ramos. Ele diz assim: parar para ouvir a voz de Deus não é retroceder. Retroceder é continuar avançando e não dar ouvidos a Deus. Vou repetir. Parar para ouvir a voz de Deus não é retroceder. Retroceder é continuar avançando e não dar ouvidos a Deus. Nós precisamos parar. Nós precisamos aumentar o volume interno. Tem muitas coisas. Vocês viram o tanto de beleza que tem aqui dentro? O tanto de coisa que a gente pode fazer dentro desse ambiente, dentro dessa caminhada com Jesus. Tem muita coisa para a gente viver com o Senhor. E o terceiro ponto é o ID. Por que o ID? Porque uma hora o carro vai parar. Você está na estrada, você está indo para algum lugar, correto? Uma hora o carro vai ter que parar e você vai precisar sair para algum destino. Os ruídos vão estar lá fora. Não tem como você mais fechar as janelas. Você vai sair do carro. Mas a pergunta é: você vai continuar andando em direção ao propósito? Você chegou no destino?
vai continuar caminhando no propósito. Eu falo que eu sempre dou o exemplo de quando eu estou viajando mesmo com o Renato. Porque assim, eu sou a responsável por arrumar a mala. Então pode ficar tranquilo que eu não vou esquecer de nada dentro dessa viagem. Kit de primeiros socorros está ali, entendeu? Tem toalha, tem tudo, tá tudo certo. Renato faz toda a parte de organização da onde a gente vai. Chegamos no destino, ele é que faz o mapa. Ó, a gente vai nesse ponto aqui, ó, tem um ponto turístico ali e tal, ele vai. Mas às vezes eu não estou muito de acordo com o caminho que ele está indo, mas eu não faço parte do planejamento, não quero fazer parte e depois quero dar pitaco. O que acontece? Eu sou a doida dos brechós. Pensa numa pessoa que gosta de um garimpo, sou eu. E qual é a única coisa que eu pesquiso nas viagens? Aonde tem um brechózinho próximo. E de repente a gente desce e o destino é pra cá. E de repente eu falo, mas eu queria ir pra lá. Aí o Renato pega na minha mão. Quando vocês verem, gente, eu e meu esposo de mãos dadas, não é casalzinho não, é porque ele tá me segurando, porque senão vai pro outro lado. Então ele faz assim, ó, se você vê no mercado, ai que bonitinho, tá? Não, é porque ele sabe que se deixar eu vou para outro lado, ele é para cá, é para cá. Então eu percebo que nesse momento é como a passagem de Paulo. Eu tô como uma criança que às vezes se distrai, se vislumbra quando chega no destino, porque isso pode acontecer. A gente enxerga muita coisa, é novidade agora. Tudo que eu tô vendo é novidade. E daí Jesus fala, vem para cá, para esse caminho. Eu falo, mas aqui parece tão legal, mas eu sei o que é melhor para você. Você vem para cá, mas é para cá. E ele pega na sua mão e ele te direciona. Daí chega um momento em que você começa a ver a beleza mesmo da onde Deus queria te colocar. E dentro dessa beleza, eu solto da mão do meu esposo, porque agora eu entendi como valeu a pena seguir esse caminho. Foi 1000 vezes melhor do que o que eu estava planejando. E até fazendo uma alusão assim sobre essa questão do brechó, eu estou falando de coisas que não são novas. Não são novas. Me atrai, mas não é novo. O que Deus estava preparando era novo. Era um recomeço. Era uma nova caminhada. Era caminhar debaixo de uma possibilidade de perdão, de reconciliação, de amar mais a minha família, de entender mais as coisas que estão acontecendo. É uma reestrutura que Deus quer fazer dentro de mim. Tem beleza ali. E daí chega um momento em que eu solto da mão do meu esposo. E eu começo a caminhar dentro desse ambiente. Eu falo, uau, olha isso aqui. Ele não precisa mais pegar na minha mão. Mas ele caminha comigo. Ele está ali do lado. E nós estamos caminhando juntos. Eu ouvi a voz. Eu tapei os ruídos. Eu estava com ele. Eu segui na caminhada. Eu me conectei ali com o Senhor. E agora chegamos a um destino. E nesse destino tem muita coisa para ser feita. Isaías 43 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. Mais uma vez, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Até agora na caminhada nós falamos sobre nós e Jesus. Mas quando nós descemos no carro, nós precisamos entender que o ID ele é para todos. Deus quer te preparar, Deus está te moldando não simplesmente por fazer alguma coisa, não é simplesmente por fazer, mas é porque Deus quer usar a sua vida para que outras pessoas possam conhecer esse caminho também. Para que outras pessoas possam entrar dentro desse carro e seguir uma direção. A pergunta é, como você está vivendo hoje? Você está simplesmente vivendo como se você fosse o protagonista dessa história? Ou você está deixando Deus ser o centro e você ser guiado para que outras pessoas possam conhecer essa palavra, possam conhecer a Deus? João Batista preparou esse caminho. Não sei se alguém aqui assistiu The Chosen, mas para mim, a 4ª temporada de João Batista, eu chorei. Mas e como eu chorei? Foi tão bonito ver essa caminhada. Eu me emociono de verdade. E eu comecei a olhar para a minha vida. Foi toda vez que eu falo sobre endireitai o caminho, endireitai as veredas, voz do que clama no deserto, prepare um caminho reto. Eu começo a pensar, eu estou preparando o caminho para o Senhor. Eu só estou vivendo, só estou sobrevivendo, né?
Será que eu estou de fato pensando que o Senhor vai voltar e que outras pessoas precisam conhecer esse caminho? Precisam conhecer a verdade? Precisam se libertar? Precisam conhecer essa paz? Precisa entrar nesse carro? Precisa ouvir essa música? Precisa orar? Essas pessoas precisam falar com Deus? Precisam conhecer essa voz que acalma em meio à tempestade, que nos transforma, que nos mostra a direção, que nos pega pela mão, que nos mostra o caminho, que nos coloca no destino e fala: olha, tem coisas aqui preparadas para você se organizar e preparar esse caminho. O significado desse versículo é que devemos preparar um caminho reto para Deus, removendo obstáculos que nos impedem de estar mais próximo dele. E para chegarmos a uma conclusão, eu já gostaria de finalizar mesmo, dizendo que tem muitas pessoas hoje que não fecharam as janelas totalmente. Ou antes de fechar, permitiram que alguns ruídos inofensíveis aos olhos permanecessem. Isso faz com que, ao descer do carro, elas se distraiam e se esqueçam do principal objetivo. Então, muitas das vezes é isso que acontece. Não é só entrar no carro. Não adianta você só caminhar ali. Você precisa realmente se preparar. Você precisa querer estar ali. Se não fechar as janelas, não vai adiantar entrar no carro. Com ruído não dá. Com ruído não dá. Não basta fechar a janela. Eu preciso ouvir. Eu preciso silenciar. Eu preciso acalmar. Preciso acalmar meus nervos. Não sei você, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. E é difícil silenciar. Meu Deus, é muito difícil. E eu não falo só sobre agitação, eu falo da voz interna. Meu eu grita. Não sei se é assim com vocês, mas teve um dia que eu estava na academia. Momentos raros, mas eu estava. Estou tentando melhorar. E daí eu estava numa aula de yoga, pela primeira vez. E daí ele só falou assim: senta, fecha os olhos, inspira fundo. E daí ele começou a falar assim: inspira fundo e espera. Quem disse que eu consegui esperar? E eu ficava. Teve uma hora que, tipo assim, todo mundo tava assim, naquela vibe. A minha mente começou a falar: meu Deus, eu tenho que colocar o arroz pra fazer. Gente, esqueci de dar comida pro Tintim, que é o meu cachorrinho. Eu tenho um cachorro idoso de 15 anos. Esqueci de dar remédio pro Tintim. Será que dá tempo de eu pegar o celular? Preciso avisar o Renato. Meu Deus. Gente, será que eu apaguei a luz quando eu saí? Será que eu tranquei a porta? Será que eu desliguei? E começa, quando você vê... Aí, quando eu abri o olho, eles já estavam fazendo outra posição de yoga. Eu estava falando minha mente estava falando tão alto que todo mundo já estava fazendo outra coisa. Eu estava lá ainda com os olhos fechados. A nossa voz interna, ela grita num nível. Nós precisamos acalmar. Nós precisamos acalmar o nosso coração. Nós precisamos silenciar. É desafiador. Fechar as janelas internas é muito desafiador. Mas você pode ter certeza que tem muita beleza quando você silencia. E isso às vezes não vai ser de uma hora para outra não, tá? Pode ser que hoje você consiga fechar a janela. Amanhã pode ser que ela esteja aberta de novo. Coisas que o meu pai faz, que eu lembrei agora. E que às vezes a gente descansa. Meu pai, às vezes, esquece a janela do carro aberta na garagem. E daí a gente acorda. Eu lembro que era na época de escola. Aí acordava de manhã cedo. Já aconteceu isso com alguém? Que daí quando você entra, tem o quê dentro do carro? Que deixou a janela aberta? Pernilongo. Gato, pode ver qualquer coisa, mas no meu era pernilongo. Se abria, nossa, da onde é que surgiu isso aqui? Janela aberta enquanto eu dormia. A gente acha que está descansando, mas deixou a janela aberta, vai ter prejuízo no dia seguinte. Pernilongo não é legal 7 horas da manhã não, tá? Até você conseguir tirar, nossa, tem que deixar a janela muito aberta para você jogar os... Piora a situação. Então fecha as janelas. Deus está te incomodando hoje. Fecha as janelas e ouça a voz do Senhor. Já gostaria, pode vir para cá. E eu não sei realmente como você está, mas eu sei que Deus tem um caminho lindo para essa igreja. Eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer. O ano ainda não acabou, vai entrar o segundo semestre ainda. Tem muita coisa para acontecer. Mas isso só vai ser possível se você realmente resolver entrar nesse carro e trilhar esse caminho com o Senhor. Chega de você dirigir o carro. Deixa Deus no comando. Nesse momento, eu gostaria de orar por você. Pastor, nós orarmos por você. Gostaria que você se colocasse em pé. Nós vamos cantar essa próxima canção.
eu acredito que você conheça e que realmente você possa declarar o nome de Jesus sobre toda a sua história, clamando o nome de Jesus sobre a sua mente, sobre o seu coração, para que haja paz realmente e que você possa ouvir a voz do Senhor que transforma e transforma por completo o seu ser. Amém? Feche seus olhos e vamos adorar ao Senhor nesse momento. Fale com Ele e deixa Ele transformar todo o seu ser. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Cante, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Oh, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
dissipa as trevas, vem incendiar. Nesse momento nós queremos orar pela sua vida. Eu quero te dar um abraço. O pastor vai estar aqui. Se em algum momento você se sentiu tocado por essa palavra e você gostaria de receber uma oração, nós queremos que você venha até aqui à frente. Queremos orar por você. Queremos te ajudar a fechar esses ruídos. Venha até aqui na frente. Que o Senhor realmente venha falar forte ao seu coração. Que grandes coisas venham acontecer. Mas dê esse passo de fé. Venha aqui. E que Deus possa realmente transformar o seu interior. Santo Deus. O nome do Senhor é cura. O nome do Senhor traz transformação. O nome do Senhor traz transformação, reconciliação. Aleluia. Digno do meu louvor, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que nesse momento nós possamos construir uma vida no Senhor. Queremos construir uma vida em Ti, Jesus. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer: eu vou construir, eu vou construir
Senhor. Aleluia. Construiremos uma vida em Ti, Jesus. Pai, nós agradecemos por essas vidas que deram um passo à frente, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente, Pai. O Senhor é o Deus que sonda o coração. O Senhor é o Deus que conhece o nosso levantar e o nosso deitar, Pai. E nós agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra foi pregada, Pai. Foi pregada porque a Tua palavra foi aberta, foi lida, foi exposta, mas também foi pregada através do louvor, Pai. E o nosso coração foi tocado por ela, Senhor. E colocamos sonhos, projetos, os anseios, talvez alguns anseios sobre cura, Pai, muitos precisando de uma cura, precisando de uma transformação, talvez na família, e nós colocamos as orações aqui levantadas até o Teu altar, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que ouve, Pai, e nós queremos também ouvir a Tua voz, nós também queremos ouvir, porque o Senhor tem o melhor para nós. Ó Senhor, nessa noite nós ouvimos sobre ruídos, e talvez há muitos ruídos em cada ouvido, em cada coração aqui, mas que caia por terra todos os ruídos passageiros, que caia por terra todo ruído, Senhor, que muitas vezes Satanás sopra em nosso ouvido, Pai, mas que possamos ficar com os ruídos suaves de Ti, Senhor. Fala, Pai, fala em cada coração. Os Teus servos, as Tuas servas estão aqui para Te ouvir, Pai. Por isso, Senhor, colocamos no Teu altar todos os sonhos que aqui estão, meu Pai. E que seja, Senhor, derramado, Pai, para a honra e glória do Teu nome, a Tua cura, Senhor. A Tua transformação, regeneração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Se há alguém aqui também passando, Senhor, por momentos difíceis financeiramente, talvez com os filhos, seja familiar, seja profissional, seja físico, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Pai. Por isso, Senhor, derrama o Teu poder sobre os Teus filhos, Pai, para que possamos testemunhar, para que a Tua glória, possamos testemunhar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor cuida de nós, Pai. Mas independente de qualquer coisa, que nosso coração seja transformado, Pai. Que possamos sentir esta alegria. Seja um momento de reflexão, seja um momento de solitude, um momento onde nós paramos para ouvir a Tua voz. Porque como nós ouvimos aqui, diante de tantas agitações, muitas vezes não conseguimos ouvir, Pai. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para ouvir a Tua voz, Pai. Por isso, Senhor, queremos testemunhar porque o Senhor já falou conosco, testemunhar porque o Senhor já quebrantou o nosso coração. E se nós estamos aqui diante do Teu altar, é porque a Tua palavra tocou em cada um de nós, Pai. Assim seja, Senhor, com essas vidas que aqui estão. Derrama, Pai, derrama, Senhor, a Tua graça e o Teu poder sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Dá um abraço no seu irmão. Aleluia, aleluia. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe muito, Deus abençoe. Deus abençoe, eu amo muito vocês, viu? Deus abençoe, família. Deus abençoe, família. Deus abençoe muito, viu? Deus abençoe, família. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe muito, viu? Deus abençoe muito, gente. Muito. Amém, amém. Como é bom sentir o refrigério de Deus. Nós já vamos terminar. Tem mais um hino? Tem a saideira, sim. Então tá bom. Gente, antes da saideira eu quero agradecer. Pode sentar um pouquinho só, vocês já vão ficar em pé novamente. Eu quero agradecer todos vocês. Então Deus abençoe cada um de vocês. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar mais uma canção. Aí depois o presbítero Renato, né,
estará orando, o presbítero Renato estará orando, abençoando a nossa vida. Mas antes dele orar, e pode dar a bênção também, tá, presbítero? O presbítero na nossa igreja pode dar a bênção apostólica. Mas antes disso, vamos fazer uma oração pela família da Elaine. Ela perdeu o irmão, 46 anos, né? Faleceu. A família está enlutada, justamente por isso que a família do Tiago não está presente. E as filhas estão, né? Mas não tem nem condições emocional da Elaine estar aqui. E vamos estar orando também pela vida, né, desta família, amém? Depois eu já passo para a gente cantar esse último louvor. Pai, nós te pedimos que a tua graça, o teu consolo, Senhor, que é o Deus das consolações, possa estar consolando o coração da Elaine, o coração da sua mãe, o coração do Tiago, os demais familiares, Pai, que hoje foi um dia tão triste para eles, Pai. A mãe que não faz parte do ciclo da vida de sepultar um filho, sabemos o quanto isso é difícil, Pai. Por isso, Pai, te pedimos que a tua mão poderosa, que a tua graça abençoadora possa alcançar e confortar o coração desta família, Pai. Assim também o coração de outras famílias que estão vivendo luto já há algum tempo, Pai. Sabemos da dor do luto, sabemos o quanto é difícil, Pai. Imaginamos. E é só a tua graça mesmo para consolar esses corações. Assim, Pai, te pedimos que o teu amor, o Deus eterno, todo-poderoso, soberano, possa estar consolando esses corações, Pai. Assim seja também com os enfermos da nossa igreja, que muitos gostariam de estar aqui festejando 95 anos de vida eclesiásticas, pessoas que foram desbravadoras, pessoas que deram seu sangue, a sua vida aqui dentro, Pai. Nós, e muitos estão acamadas, como a dona Esther Molinari, a nossa irmã Alice, que hoje, dia 22, completou 94 anos. Hoje nós estivemos lá juntamente com a família, comemorando o seu aniversário, quase juntamente com o da igreja, Pai. Te pedimos em favor dos demais enfermos, Pai, como a Gabi, outros que sofrem, que poderiam estar conosco aqui, mas não puderam estar. Mas que a tua graça alcança a vida deles também, Pai. O coraçãozinho deles. Sabemos que a tua igreja está espalhada, Pai. E essa paz, essa graça que nós estamos sentindo aqui, também alcance esses corações que não puderam estar aqui por motivo físico, motivo de enfermidade. É a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor.
Jesus que vivo está mais uma vez, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe e um bom restinho aí de sábado para vocês. Eu esqueci de agradecer vocês. Deus abençoe muito, muito mesmo, viu? Que Deus guarde vocês de volta para casa, para Sorocaba, isso? Vamos voltar para Sorocaba. Amanhã vocês estarão onde amanhã? Sacomã. Então que Deus abençoe, né? Que seja também uma bênção, assim como foi aqui. E nós agradecemos em nome do conselho dessa igreja, em nome da igreja, pela vinda de vocês. Deus abençoe muito. Foi maravilhoso. E voltarão, né? Sempre. Você dá aula de canto também, não dá não? Olha, dá aula de canto, tá? Não é? O seu pai, sua mãe já deu muito aula de canto para vocês, né? No canto da sala de castigo, mas ela é fera, né? Então, oi? Será que eu tenho jeito? É. A dicção tá boa? Não sei não, viu? Não é meu dom. Mas quem quiser fazer aula de canto, tá? Faz a distância, né? Sim. A pastora a Sabrine faz com você, eu vi ela postar esses dias. Tá bom, gente? Deus abençoe. Antes de você orar, quero orar também por vocês, abençoe na vida de vocês, tá bom? Estendo suas mãos. Pai, nós agradecemos pela vida do Renato, da Thaís Jamile, banda, os demais que aqui estão, a família deles, Pai. Nós agradecemos pelo ministério, pelo chamado, e eles têm respondido o chamado com temor, com respeito a Ti, Pai, pela Tua palavra. Ó Pai, que o Senhor continue derramando ricas bênçãos sobre a vida deles, Pai. Tu sabe dos seus projetos, Tu sabe dos seus sonhos, e que seja realizado de acordo com a Tua vontade, Pai. Que eles possam prosperar, e diante dessa prosperidade eles possam levar a Tua palavra até os confins da terra, Pai. Por isso continue, Senhor, abençoando. Nós ungimos, Pai, a vida deles, e que o Senhor possa estar guardando, livrando, Pai, de todo mal, todo acidente, para que eles possam chegar com segurança até a sua casa, ter uma noite abençoada de descanso, e amanhã que o Senhor possa estar usando eles mais uma vez para a pregação da Tua palavra, Pai. É a oração que nós fazemos, agradecidos em Teu nome. Amém e amém. Primeiramente aqui, a gente queria agradecer, né, por estar aqui, 95 anos, e a gente tem ido em diversos IPIs, principalmente no estado aqui de São Paulo, e assim, quando a gente chega numa IPI que passou dos seus 60 anos, 70, a gente fala, nossa, que privilégio mesmo, e pra gente estar aqui, a gente vê como uma grande responsabilidade, e que a gente possa impactar aqui a cidade de Gramadão, as cidades em volta. Tenho certeza que essa igreja já é uma igreja muito relevante, e pode ser ainda mais não só nesses dias, mas nesse ano, nos próximos anos, e que amanhã ainda tenham mais gente aqui, né, pastor? Mais gente, que a gente possa incendiar essa cidade aqui e poder trazer mais gente aqui para a cidade, amém? Vamos orar. Deus, obrigado por este momento, que a gente possa sair daqui dessa noite com essa palavra, de fato, entendendo que a Tua voz, Pai, ela elimina todos os ruídos, que a gente possa fechar as janelas e em direção ao que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Em direção ao que o Senhor quer para nossas vidas, para nossa família, para essa cidade, para essa igreja, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por estar aqui partilhando do Teu amor, poder estar junto com os nossos irmãos, Pai. Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e o partilhar do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Se você puder e quiser, abraça o irmão que está do seu lado. Amém.